cota não é para você se eleger, a cota é para você se candidatar, tá? Essa conta já começa que não faz sentido, tá? De apenas 3. Priscila Costa, Carol de Tone e Bia Kisses. 3 vagas, de 17 que poderíamos ter. E tem sido uma batalha diária para manter essas 3. Isso é muito desgastante. Em especial nesse momento que o meu marido e eu estamos enfrentando. Deixa eu ser claro. Essas coisas também não são decididas por número. Não, tem X vagas, eu quero somente 3. Não é assim que funciona, né? Porque, principalmente para o Senado, é eleição majoritária. Não é igual chapa de deputado que, põe aí, tira o outro, punha um, ou vai para estadual, vai para federal, mas no fim todo mundo vai com o voto para a mesma chapa, né? Proporcional é o seguinte, se você, sei lá, se tem, vou dar exemplo, por exemplo, do Partido Missão, você tem lá a Ana, você tem o Kim, você tem o Guto, você tem todo mundo que é deputado, vai ser candidato a deputado federal pela Missão, todo mundo vai puxar voto um pro outro, todo mundo vai estar com voto na mesma chapa. Quando você vai para Senado, não é assim. Senado é eleição majoritária, é completamente diferente, né? São 3 senadores por estado e esse ano você vai escolher 2. Ou seja, são só 2 por estado. E geralmente, né, quando o país está polarizado, você tem uma vaga do que se chama de direita e outra vaga do que se chama de esquerda. Então uma vaga, tecnicamente, é do PT ou do PSOL ou dessa coligação. E a outra vaga, tecnicamente, é do bolsonarismo. Então quando você pede 3, tecnicamente você está pedindo 3 estados. Você não tá pedindo, tem 54 aí, me dá só, são 17 que ela falou, né? Me dá só 3. Não, não é isso. Você tá falando basicamente o seguinte, olha, dos estados que a gente tem muita chance de eleger, eu quero 3 estados na mão das minhas mulheres, né? Das pessoas que estão do meu lado e não do lado do outro clã, né? Que é o clã Bolsonaro, o corte real, Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, etc, etc, né? Isso aí é Michele, Nicolas, Valdemar, é outra ala, né? Clara sobre a indicação da Priscila. Essa candidatura foi muito bem definida por 3 pessoas. Meu marido, eu e o presidente Valdemar. Não foi sugestão. Foi preferência, foi decisão. E decisão baseada no potencial da Priscila Costa. Jair definiu que o PL disputaria as 2 vagas do Ceará, uma com Priscila e a outra com o pai do André. O que aconteceu depois foi que, aproveitando-se da prisão do Jair, começaram a trabalhar para eliminar a Priscila da disputa, cedendo a vaga dela para garantir uma aliança com Ciro. Opa, se o líder de vocês está preso. É isso, sentiu o cheiro de sangue, irmão. Vocês formaram um exército de mercenários. E assim, é assim que resolve o Brasil? Vocês estão com o problema dentro do partido, já sei. A primeira dama vai fazer um vídeo no meio da pré-campanha. Ô, mano, tô sendo desrespeitado aqui. E aí tem gente que fala, vamos unir a direita com o bolsonarismo. Gomes. Isso mesmo, o Ciro Gomes. Eu preciso parar aqui e fazer uma pergunta. Se o André queria agradar o Ciro Gomes, por que ele não ofereceu a vaga do seu próprio pai? Será que ele acha que retirar a vaga de uma mulher seria mais justo e fácil? Que fique registrado para sempre. Enquanto ainda estava preso no 19º Batalhão, o meu marido mandou um recado claro, que foi repassado à direção do partido e ao senador Rogério Marinho. Ele disse, Priscila será candidata. O número 222 deverá ser dado a ela. Não é vago, não é interpretável, é um desejo. É uma ordem do líder. Vejam bem, a palavra mais recente do meu marido em relação às candidaturas no Ceará é essa. Não honrar essa determinação do meu marido será um ato de traição. Isso aí, meu querido. Os caras fazem isso. O que o Jair tem pra me dar de bom? Tem o nome, então vamos aproveitar. Na hora que precisar mesmo, cada um pro teu canto, irmão. Cada cachorro que lamba a sua caceta. É isso aí, exército de mercenário é isso, tá? Você acha que esses caras estão preocupados com pautas? Você acha que esses caras estão preocupados com... E eu já falei isso, cara. O maior de todos eles se chama Nicolas Ferreira. O maior de todos eles chama... Cara, o voto do Nicolas no Hugo Mota, eu não confio muito, mas eu vou no Jair, porque o Jair mandou. É basicamente o seguinte, se isentando da culpa e já deixando a umbrada, tipo, ó o erro do Jair aqui, ó. Ó como ele me fez errar. Né? Isso é uma das coisas, né? Vamos lá. Jair Messias Bolsonaro. Venha de quem vier. Agora, muitos falam da polêmica no evento do Ceará. Eu vou te contar o que aconteceu lá. O senador Eduardo Girão é uma pessoa diferenciada. Um homem que, quando todos cediam, ficou de pé defendendo a vida desde a concepção, as causas conservadoras e a lealdade ao meu marido, mesmo quando essa lealdade tinha um custo alto. Girão é o único verdadeiro representante das pautas da direita na disputa pelo governo do Ceará. No dia do lançamento da sua pré-candidatura, estavam presentes vários representantes do PL, inclusive o presidente estadual André Fernandes. Fiquei até feliz, eu pensei, talvez haja uma chance de o partido apoiar o Girão no primeiro turno.
Não se trata de interferência, mas sim uma mostra do que seria mais coerente, mais fiel aos nossos valores. Ainda que aparentemente não houvesse grandes chances, como ocorreu no início com André Fernandes, a proposta seria apoiar, no primeiro turno, o candidato que defende fielmente os nossos valores. E era só isso que eu e o meu marido queríamos. No segundo turno, os nossos eleitores, pessoas de bem, poderiam se unir a todos os demais para derrotar o candidato do PT. Mas o que eu não sabia ainda era o que estava sendo acordado nos bastidores. Não pelo meu marido, não com seu conhecimento atualizado, porque ele, infelizmente, estava preso e essas pessoas não tinham mais contato com ele. A última palavra sobre o Ceará, ele falou a mim e eu transmiti a cúpula do partido. Voltando ao evento, enquanto ele ocorria, eu percebi algo que me tocou fundo. Havia muitas senhoras mais idosas, de cabelos brancos, usando camisetas com o rosto do meu marido, olhando para mim, olhando para o André, olhando para o pai dele e dizendo em voz alta: Michele, Ciro não. Quando o André e o seu pai foram discursar, as vozes ficaram mais altas, mais incisivas e diziam Ciro não. Vaiavam e chamavam de traidores. Eu fiquei ali assistindo aquelas mulheres, aquele povo simples, fiel, que não negocia convicção por aliança pragmática. Quando chegou a minha vez de falar, eu me dirigi ao André Fernandes. Eu gosto dele, eu não falei por raiva. Falei por respeito, porque respeitar e gostar de alguém é também ter coragem de dizer o que precisa ser dito. Eu fiz elogios sinceros, critiquei o ato, a aliança precipitada com o Ciro, e não a pessoa. E encerrei elogiando novamente o André, a Bela, o Carmelo e todos os jovens ao redor dele. Alguns acharam que eu não deveria ter falado. A maioria esmagadora, porém, disse que eu estava certa. Basta ver como as redes reagiram. Mais de 90% das menções do dia foram positivas àquele gesto. Mas, independentemente disso, posteriormente, pedi perdão ao André por eventualmente tê-lo magoado. Magoar nunca foi a minha intenção. Quando o evento terminou, eu voltei para Brasília. E durante o trajeto de volta, aconteceu algo muito ruim. Algo que eu não esperava. Algo que doeu de um jeito que palavras custavam descrever. Uma punhalada. E é nesse momento que entra na história o meu enteado Flávio. Ver o que estavam fazendo no Ceará contra um candidato leal e contra uma mulher fiel, ambos da direita, foi ruim. Mas o que aconteceu quando voltei para Brasília foi muito pior. Antes de seguir, eu preciso que você entenda bem o motivo pelo qual eu não poderia ficar calada diante de uma aliança com Ciro Gomes no primeiro turno, enquanto temos um candidato verdadeiramente de direita que, com o apoio que o André tem, seria um candidato competitivo. Não é questão de política. É questão de coerência. Ciro Gomes foi o principal responsável pelo processo que levou à inelegibilidade do meu marido. Durante a pandemia, numa live com outros esquerdistas, ele incentivou e conclamou as pessoas a chamarem o meu marido de genocida e pediu que repetissem isso o tempo todo. Ele chamou o meu marido de ladrão de galinhas, de corrupto, de burro, de jumento. Disse que Bolsonaro roubava gasolina. Disse que as esposas de Bolsonaro seriam todas ladras. Disse que os filhos do meu marido, os meus enteados, eram corruptos, que eram ladrões. E deu a eles um apelido: ovos de serpentes nazistoides. Essas foram as palavras de Ciro Gomes sobre os filhos do meu marido. Sempre foi um corrupto. Eu conheço o Bolsonaro. Bolsonaro roubava dinheiro da gasolina do gabinete dele. O que o Bolsonaro está com medo? Está com medo porque esses filhos dele são tudo bandido. O que está acontecendo é que os filhos do Bolsonaro são tudo bandido e o fogo está chegando perto. E agora, como se nada tivesse acontecido, os filhos defendem uma aliança com o candidato que deixou o pai deles, o meu marido, inelegível e humilhado. Tem mais. Durante a pandemia, ele insinuou que pastores e padres que prestassem assistência religiosa às pessoas deveriam ser presos. E quando vieram as arbitrariedades, as prisões, as condenações injustas do 8 de janeiro, incluindo a do meu marido, o Ciro Gomes se alegrou. É para se unir a esse homem que o PL do Ceará está abandonando um candidato legítimo da... Olha assim, se eu fosse refutar isso, eu ia falar, então, peraí, tem uma lista de aliados do Bolsonaro que, pelo amor de Deus, amigo, que pelo amor de Deus. E o Aras na PGR, que deu festa pro PT, que não processou nenhum corrupto, que livrou um monte de corrupto de inquéritos. E o Cássio Nunes, que deu 1 milhão de decisões a favor, né, dos réus da Lava Jato, que ajudou, foi o voto de Minerva para destruir as provas da Lava Jato, que ajudou a devolver a elegibilidade do Lula. E, cara, assim, a aliança com a esquerda vocês fizeram a torta direita, pelo amor de Deus. Vai. Direita?
é para se unir a esse homem que estão perseguindo e tentando retirar da disputa uma mulher nordestina, mãe de 4 filhos, que dedicou tudo ao movimento em defesa da vida? Já que a aliança com o Ciro é tão boa, por que o André não disponibiliza a vaga do seu próprio pai? Estranho, né? Por que só a mulher tem que ceder? Não dá pra... Tome-lhe uma pauta. Por que a mulher nordestina? Hã? Tome-lhe isso, ó. Isso é que é ser de direita, hein? Hã? Você quer tirar a vaga de uma mulher nordestina? Vão aprendendo aí como é que é ser de direita. aceitar. E foi exatamente isso que me assustou quando cheguei a Brasília. Vi as postagens do Flávio contra mim nas redes sociais. Palavras duras, tom agressivo, defendendo André Fernandes. E, em consequência, apoiando a aliança com o homem que chamou a ele, a mãe e a seus irmãos de corruptos e de ovos de serpentes nas histórias. E não foi só ele. Os irmãos vieram juntos, de forma coordenada, com textos bem parecidos uns com os outros. Pareceu combinado, premeditado. Peguei o telefone... Sério, Michele? Sério? Que os irmãos se conversam? Sério que eles coordenam ataques? Né? Sério? Você não sabia disso enquanto teu marido estava no poder e fez isso com todos os opositores políticos dele? Procurei mensagens do Flávio. Procurei uma ligação perdida. Procurei qualquer sinal de que ele tinha tentado falar comigo antes de falar para o Brasil. Não tinha nada. Eu fiquei triste, porque eu não imaginava que eles teriam essa reação. Eu redigi uma nota. Disse que lamentava se eles se sentiam afrontados, que respeitava a opinião deles, pedi perdão, mas disse também, e vou repetir aqui, que eu tenho o direito de achar errado uma aliança com quem sempre se declarou inimigo do pai deles. Tenho o direito de ser coerente com os valores que eu acredito. Eu não vou trocar valores por pragmatismo político oportunista. Também não estou impedindo ninguém de fazê-lo, mas acho errado fazê-lo no primeiro turno. Ciro não terá meu apoio nunca, e na minha opinião, não deveria ter de ninguém da direita que apoia Bolsonaro. Mas essa é apenas a minha opinião, eu tenho direito de tê-la. Voltando ao Flávio, telefonei para ele, tentei algumas vezes, mas ele não atendeu. Algumas horas depois da postagem, ele retornou a ligação. Mas sinceramente, para falar o que ele me falou, seria melhor se ele não tivesse ligado. Ele foi muito ríspido, me desrespeitou e me maltratou ao telefone. E eu não tinha feito nada contra ele. Ele disse que seria melhor eu ficar fora das decisões do partido. Disse que eu havia chegado ontem e não entendia nada de política. Não, amigão. Se tem uma coisa que a Michele entende, é de política. Se tem uma coisa que essa mulher entende, é de política. Vai pegar o histórico dela aí. Vai ver onde ela trabalhou, vai ver quem ela conheceu, vai ver como é que ela ascendeu a esta posição de primeira-dama. E você vai ver que ela entende mais de política, talvez, do que o próprio Carlos e Eduardo. Mais que o Flávio, não. Mais que o Carlos e Eduardo, sim. Diante dessa humilhação, eu disse a ele que estava tudo bem. Entendi que ele não queria o meu apoio ou que este era insignificante. E então eu me recolhi. Fiquei na minha e assim permaneço. Eu sou presidente nacional do PL Mulher. Fui convidada pelo meu marido e pelo presidente Valdemar. Eu percorri o Brasil inteiro. Instalei diretórios em todas as 27 unidades da federação. Ajudei a eleger 1.005 mulheres em 2024, um aumento de 45,8% em relação a 2020. Mas para ele e alguns que o cercam, eu não entendo de política. Tudo bem, eu me recolhi. Michele, calma lá também, né? Não foi você, né? Não foi você. Né? A Valéria Bolsonaro, né, deputada estadual aqui de São Paulo, cuja assessora, inclusive, tem áudios falando, 300 mil é 100 mil de propina pra mim, 100 mil de propina pra você e 100 mil pra você fazer a obra, que eu sei que ainda você vai roubar ali, né? A Valéria Bolsonaro se elegeu e se reelegeu sem um apontamento aí de... É o sobrenome Bolsonaro, tá, Michele? Vamos lá. E desde esse dia, ele não me procurou mais. Eu também não procurei, porque estou respeitando o que ele falou, e é só isso. Agora, vou desmentir as narrativas e notícias que circulam na imprensa. Eu sei quem as planta, eu sei quem são as fontes. Eles me tratam como se eu fosse idiota, como se eu fosse alguém que chegou ontem, mas eu não sou. Eu sei mais do que eles pensam. Primeiro, eu nunca pedi, cobrei ou condicionei desculpas públicas de ninguém. Não preciso disso. Eu já liberei o perdão faz muito tempo. Eu não carrego rancor no coração. Eu entrego tudo nas mãos de Deus. Todo o mal que me fazem. É ao meu Deus que essas pessoas... O indivíduo tinha que estar claro. Você entrega, meu Deus, como é que você pode estar contra mim? Sempre isso. Vai. Mas preciso que você entenda uma coisa. E isso é importante. Perdoar não é o mesmo que esquecer ou querer continuar o relacionamento. São coisas completamente diferentes. Posso perdoar alguém de coração e ainda assim reconhecer que aquela relação não é saudável. Perdão é libertação, não é obrigação. Curso sobre Segundo, como ela não estou exterior, exigindo tal. Que se desfaça nenhuma aliança no Ceará, vamos mas lá. que há Texto bem feito, tá? Alguém da assessoria de imprensa aí dela escreveu o texto muito bem feito, ela leu bem, tá? Mas ainda assim, um vídeo que é pura... Isso aqui seria um vídeo, né, de propaganda do PSDB, se não fosse, né, a verdadeira direita se desunindo entre si própria, né? Baita exército você montou, hein, Jair?
Baita exército. Compare isso com o projeto do PT. PT surgiu em 1980, demorou para ganhar a eleição, ganhou em 2002. Ganhou uma, ganhou duas, ganhou três, ganhou quatro. Tomou o maior golpe da história do seu partido. Pegaram o Lula ladrão, pegaram o Zé Dirceu ladrão, pegou todo mundo. Ferrou, fudeu. Jair Bolsonaro quase ganha no primeiro turno em 2018. Os caras voltaram com tudo. Marcelo Odebrecht tá feliz, JS, lá os irmãos Joás e Batista estão felizes. Todos os petistas que se mantiveram fiel ao projeto estão muito felizes. Jair Bolsonaro teve um governo, não fez porra nenhuma pra ninguém, traiu as pautas da própria direita, tentou dar golpe, não conseguiu, e agora, para essa eleição, não consegue, não é nem eleger o filho, mas não consegue unir a campanha do próprio filho. Você vai vir me dizer que esses caras é que vão derrotar o PT? São os únicos capazes de enfrentar a esquerda e o comunismo. Para o segundo turno. Eu sou contra ela, mas essa é apenas a minha convicção. Se a direita quer se unir para derrotar o PT, tudo bem, mas a coerência obriga que isso aconteça apenas no segundo turno. É preciso dar chance ao candidato que verdadeiramente se enquadra e defende os nossos valores. Já disse que considero um erro, uma traição aos valores das pessoas de bem. Mas os Dava pra pegar esse trecho dela pra fazer campanha pro Renan. Esquece esse negócio de se unir, isso aí é só no segundo turno, pega o verdadeiro candidato, pega esse trecho certinho fazer. Os caciques do partido no estado estão ignorando o perigo. Cada um responderá pelos seus atos. Ciro Gomes já provou inúmeras vezes não ser confiável. E ele não esconde isso. Semana passada, declarou na revista Veja que Bolsonaro e Lula são iguais. É só uma questão de tempo para ele se E a interpretação ainda, cara. voltar contra a direita. Todos foram avisados, em especial dentro do partido, e serão lembrados disso. Terceiro, o Flávio vai à minha casa toda semana. Mais de uma vez. Se ele realmente quisesse falar comigo, já teria falado. Se considerasse necessário o meu apoio, já teria conversado. Estou na minha. Continuarei recolhida. Quarto, as tais fontes espalharam para a imprensa que eu teria ficado com raiva porque queria ter sido candidata. Primeiro que esses fofoqueiros vazadores não têm convívio comigo, não me conhecem direito e não sabem o que eu penso. Segundo, minha prioridade agora não são candidaturas. Minha prioridade agora é cuidar da minha família, do meu marido que está precisando de você acabou de... Olha... Isso aqui foi provavelmente um edit que eles colocaram depois, algo assim, porque assim, o teu vídeo fala que você abriu mão do cuidado para sua família, sei lá, para as candidatas do PL. E aí você conseguiu esse número expressivo, não sei o que lá. Agora você tá falando, então peraí, agora eu não quero focar em candidatura. Eu quero focar na minha família. Que a sua família, tecnicamente, é só o seu marido, é isso? Porque tá todo mundo bem, né? Fora o seu marido tá preso. É isso? Que coisa estranha. O político está nas mãos de Deus. Ele providenciará tudo. E quando for o momento de decidir o que quer que seja, sou eu mesma quem falarei. Não preciso de porta-voz. Entendam. Tudo isso que falei nesse vídeo aconteceu antes da indicação feita pelo meu marido. Os fatos são anteriores e não tem nada a ver com escolhas e cargos. Tem a ver com respeito e consideração. Mesmo depois de todas essas coisas, eu abençoei a escolha do Jair e a pré-candidatura do Flávio, nas mesmas redes sociais nas quais ele e os irmãos me atacaram, e onde também foi publicada a entrevista dele me chamando de desrespeitosa e autoritária. Como eu disse, eu aprendi a conviver com isso. Perdoo os que me fazem o mal e permanecerei no meu lugar. Mas tem uma última coisa que preciso dizer, o que dói de um jeito diferente de tudo o que falei até aqui. O grupo de maledicência coordenada a partir de quem está no exterior continua agindo e me atacando todos os dias. Alguns deles até continuam aparecendo em fotos com o Flávio. Eles tá falando do Eduardo, do Paulo Figueiredo, do Alan dos Santos, do Kim Paim. Ela tá falando desses caras. Fazem postagens e vídeos retirando do meu nome o sobrenome Bolsonaro, na tentativa de me atingir. Não me atingem. Eu sei quem eu e o meu marido somos. Mas será que eles pensam no que estão provocando na vida da minha filha? Ela é uma adolescente que acompanha tudo, que lê tudo e que sente tudo. Será que na irresponsabilidade deles, eles imaginam o que estão fazendo com ela? Claro que não. Eles não se importam. Para eles, tudo é política. E uma política que não existe em função do ser humano. Esse tipo de política não serve para nada, além de egoísmo. É importante entender que eu não mando recados. Quando eu tenho algo a dizer, digo olhando no olho como estou fazendo agora. Eu não gosto de mentiras. Nunca gostei. O meu Deus é o caminho, a verdade e a vida. Eu não gosto de mentiras, eu não gosto de roubalheira, eu não gosto de corrupção, eu gosto de pessoas, eu gosto de acabar com a fome, eu gosto de paz mundial.
quem vive por ele não se agrada com as mentiras. Falei quase tudo o que precisava ser dito. A verdade está aqui, para quem quiser ver. Aqui do meu lugar, eu sigo cuidando do meu marido, cuidando da minha filha e servindo ao meu país da forma como posso. Essa é a minha missão. E dessa, só Deus me tira. Por último, eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer publicamente, de maneira muito especial, às minhas presidentes estaduais e municipais por todo o empenho e dedicação à nossa missão e pelo apoio que vocês têm dado à pré-candidatura do Flávio. Vocês são o verdadeiro alicerce da nossa nação. São a força delicada que transforma o mundo. Vocês definem hoje o futuro do nosso país. Continuem firmes nesse propósito. As dificuldades nos fortalecem e a esperança tudo vence. Eu amo a vida de cada uma de vocês, mulheres alicerçadas. Que Deus os abençoe. Que Ele abençoe as famílias brasileiras e que Deus abençoe o nosso amado Brasil. Tá bom. Posso falar? Minha oratória tá melhor que o Flávio, tá? E eu vou te falar, a pessoa mais feliz com esse vídeo, você sabe quem é, né? Sabe quem é? Nicolas Ferreira, irmão. Ninguém tá neste exato momento mais feliz, sorrindo mais com isso do que Nicolas Ferreira, que tem a sua representante Michele, indo lá, já testando bater de frente com a corte, vai derrubando cada vez a muralha. E ó, vamos dominar, meu, vamos dominar esse bolsonarismo, né, meu? E hoje, dia de jogo, nada nem ninguém me aborrece. Vamos tratar aqui de coisa boa, tratar aqui de futebol, porque o nosso Brasil aí a gente vai conseguir resgatar junto, tenho certeza disso, que é projeto de Deus. Um abraço, vou questionar tudo. Tchau!